Fala pessoal, bem-vindos. Essa daqui vai ser a última sessão do nosso primeiro dia. E dessa vez a gente vai falar de métodos de acesso. Lá no comecinho, na primeira sessão, na abertura, a gente falou, né, das diferentes maneiras, né, diferentes datasets e diferentes maneiras que a gente tem de acessar esse dado dentro do ZOS. E eu estou aqui agora com o Rodrigo, que vai trazer, né, um olhar muito mais profundo, vai trazer realmente os conceitos por trás desses diferentes métodos de acesso e o porquê. Por que a gente tem tantos métodos de acesso? Né? Por que é tão diferente de ambientes distribuídos, né? Que aparentemente são mais simples. Né? Então, para começar, eu quero convidar o Rodrigo aqui, dando um bom dia para se apresentar. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Primeiro, agradecimento a todos pela presença nesse evento, que é importante para todos da comunidade mainframe, principalmente na parte de storage, né? Eu estou na IBM desde 2001. Eu comecei trabalhando com IBM-i, trabalhei 6 anos com IBM-i. Depois eu trabalhei com a linha de produto Tivoli, mais especificamente com o TSM, que está agora na família IBM Spectrum. E desde 2009 eu estou atuando com mainframe, trabalhando com IBM Z, ZOS e a parte de storage, mais específico em storage. E desde 2014 atuando no contrato de Premium Support que a IBM tem com o Banco Itaú, em algumas especialidades mainframe, e eu na parte de storage, considerando essa parte da FSMS, que foi apresentada, os produtos de storage que tem na plataforma mainframe, mais o GDPS, que é o produto que gerencia a alta disponibilidade na plataforma. Esse é meu background na parte mainframe, e hoje eu vou apresentar para vocês esse assunto da parte de métodos de acessos de arquivos. Legal, Rodrigo. Beleza. É com você. Eu vou estar aqui monitorando o chat. Qualquer coisa a gente vai se conversando. Pessoal, vocês já sabem, dúvidas, ou no chat ou na parte de Ask a Question aqui embaixo. E vamos lá. É com você, Rodrigo. Obrigado, Rafael. Deixa eu começar a apresentação. Antes de falarmos de método de acesso, então é importante reforçar o conceito de dataset, porque aqui na apresentação nós temos desde pessoas experientes até pessoas que estão começando, né, na plataforma Z. O dataset, fazer uma analogia com o arquivo, é uma coleção de dados, um conjunto de dados, uma entidade que é criada para determinado controle de informação. Pode ser um programa, uma biblioteca de macros, programas em si, dados, resultado de um job, output, spool. Tem diversos tipos de dataset no mainframe. E é por isso que nós vamos falar desses métodos de acesso para cada um. O SMS, o produto DF-SMS, é o que vem com o ZOS e está encarregado de gerenciar o storage no mainframe, baseado em políticas, em disponibilidade, performance, segurança. Ele que entrega esse gerenciamento no ZOS, porque a gente fala ZOS, porque o mainframe também tem outros sistemas operacionais, claro, que não vai ser abordado nessa apresentação. O DF-SMS é uma família, né, que tem outras features incluídas nessa família. Especificamente, falando no método de acesso, vamos nos concentrar no DFP, mas temos o DSS, o RMM, o HSM e o TVS dentro dessa mesma família, englobando toda a solução de DF-SMS. O DFP, especificamente, que é o Data Facility Product, é o elemento base do SMS, que realiza as funções essenciais, o gerenciamento de dados,
de armazenamento, a comunicação com os devices, ligando com as funções de sistema dos EOS. O DFP, com base na função que ele entrega através do SMS, ele também gerencia os programas especiais, que são os métodos de acesso, que é a base dessa apresentação, que vamos detalhar isso. O método de acesso puramente simples, ele tem como objetivo ser transparente e prover a ponte entre o usuário e a aplicação e o conteúdo que está dentro de um arquivo, dataset, de acordo com a sua estrutura de dados. O método de acesso, ele faz com que a organização do dado e as técnicas para acesso a essa organização, elas sejam simplificadas. Você tem a preocupação em acessar o dado, e o mainframe em si, de acordo com cada tipo de dataset, faz esse link do método de acesso. E o método de acesso tem várias técnicas dentro desses programas para poder comunicar com esse dado, que devem ficar nesse ambiente transparente para o usuário, para a aplicação. Exceto o desenvolvedor, que tem essa capacidade de manipular informações através do método de acesso, no geral, ele fica transparente, que é o gerenciamento de buffer, a blocagem, a deblocagem de registro, o sincronismo nas operações de I/O, escrever um dado através de programa de canal, otimização de performance, compressão e descompressão de I/O, e até a parte de recovery, quando ocorre algum erro de software. Um ponto importante aqui, falando ainda do conceito do método de acesso, uma pergunta importante a ser respondida é assim: por que temos tantos métodos de acesso no mainframe? O mainframe, ele é uma plataforma que é desenvolvida há anos pela IBM, mais de 50 anos aí no mercado. Durante esse período, a IBM sempre adaptou o mainframe, os sistemas operacionais do mainframe, para as necessidades do mercado. E uma característica bem forte da plataforma Z, que talvez nenhuma outra tenha, é a proteção do investimento. O que vem a ser isso? É o suporte que a IBM dá à plataforma em termos de compatibilidade durante esses mais de 50 anos que a plataforma existe. Muitos programas que foram escritos há décadas atrás, eles ainda rodam em versões atuais dos EOS, e muitos sem modificação nenhuma. Então, esses métodos de acesso, eles foram criados durante essas décadas para adaptar a plataforma às novidades de mercado que foram surgindo e, ao mesmo tempo, mantendo o investimento das empresas no desenvolvimento de aplicações com suporte a essas aplicações com o passar dos anos. Esse é um ponto forte do mainframe que talvez nenhuma outra plataforma se assemelhe ou chegue próximo ao IBM Z. O método de acesso, de forma mais simplificada, ele define a maneira que você está armazenando o dado no arquivo e a forma como você está trazendo de volta, recuperando esse dado. Esses métodos de acesso, eles suportam determinadas estruturas de dados, a forma como esse dado é organizado, as macros envolvidas, os utilitários envolvidos na manipulação desse dado, as aplicações que vão utilizar. Então, devido ter essa quantidade de métodos de acesso, te dá toda essa alternativa na hora de desenvolver uma aplicação e buscar um dado
que foi armazenado em um arquivo dentro de mainframe. O método de acesso no mainframe ele está ligado diretamente ao tipo de dataset. Existe também um intercâmbio de uso de métodos de acesso dependendo do dataset. Tem datasets que suportam mais de um método de acesso, e com isso existe toda essa flexibilidade no processamento de informação do mainframe. Os métodos de acessos que nós vamos destacar e passar mais detalhes durante essa apresentação. O primeiro é o BSAM, que é o Basic Sequential Access Method. Temos o BDAM, o Basic Direct Access Method. O BPAM, que é o Basic Partitioned Access Method. O QSAM, que é o Queued Sequential Access Method, que é uma variação do BSAM. O OAM e o VISAM. Por último, o VISAM. O BSAM, que é o método de acesso básico, ele organiza as informações de forma sequencial. Assim que a informação vai sendo inserida no arquivo, ela vai sofrendo append, uma embaixo da outra, e vai sequenciando a informação. Esse método de acesso ele foi criado para gerenciar e manter esses tipos de organização de arquivo. E os tipos mais comuns, que mais tarde a gente vai passar durante essa apresentação, os tipos de dataset mais comuns, são os datasets sequenciais, textos, linhas de texto, uma abaixo da outra, um exemplo. Datasets de formato extended, para suportar um maior armazenamento. Datasets que são armazenados no subsistema dos OS, e no caso o Unix, também podem ser acessados através do BSAM. O BDAM, ele também armazena e controla informações em datasets de forma sequencial, mas ele faz o acesso de forma um pouco diferente, pelo endereço relativo da informação dentro do arquivo, a posição lá do código de controle dessa informação no arquivo. O BDAM, ele também tem uma forma de acesso que é através de hardware keys, através de, como eu posso dizer, da posição física da informação. Mas o BDAM é um método de acesso que a IBM mantém o suporte para questões de compatibilidade de programas, aplicações antigas, só que a IBM não faz mais atualizações desse método de acesso. Atualizações que eu digo trazer features novas. Ele existe ainda por questão de manter o suporte a ele. Esse é o objetivo da IBM que eu citei anteriormente, de manter o investimento em aplicações na plataforma Z. Temos agora o BPAM, que é o Basic Partitioned Access Method. Ele existe por causa de dois tipos principais de dataset, que são os PDS e os PDSE, que é uma versão nova do PDS, no sentido de features, melhorias e aprimoramento. Vamos falar especificamente desses datasets posteriormente, mas o que eu quero só fazer uma comparação para entendimento. O PDSE é como se fosse um diretório no Windows, você tem a estrutura principal, o nome do PDS, e dentro dele você tem uns membros, que na verdade são
os membros são onde os dados estão armazenados. É uma estrutura que você cria uma caixa e dentro dela você vai depositando as informações que são os membros, seriam como se fossem os arquivos dentro de um diretório, falando aí, fazendo uma analogia com o mundo Linux, com o mundo Windows. Ele também pode ser usado no diretório do Unix, da implementação Unix, que tem no ZOS, para acessar os membros que tem lá, ou os arquivos, que arquivo é a melhor maneira de definição para um mundo em Unix. Esses PDFs, eles podem também conter módulos de programa, quando a gente está falando de PDS, e quando a gente está falando de PDC, Program Objects. Isso é um detalhe importante para a parte de desenvolvimento, de programação, de aplicações dentro do mainframe. Eu não estou abordando nessa apresentação, mas vale destacar para quem é desenvolvedor, se precisar de algo específico, tem essas diferenças entre o PDSE e o PDS, e a IBM tem isso muito bem documentado. O OM é outro método de acesso que nós temos no ZOS. Ele tem dois propósitos de uso principais. Você tem a parte de objetos e a parte de tape libraries. Na parte de objetos, o OM ele trabalha no sentido de gerenciamento de arquivos de imagem, PDF, qualquer tipo de arquivo que não tenha uma estrutura de dados definida para o ZOS, como um dataset clássico, mas alguma aplicação dentro do ZOS processa esse objeto. DB2, algum serviço de internet, qualquer coisa que entenda esse objeto e processe o que ele significa para a aplicação, é controlado pelo gerenciamento do OM. E na parte de tape libraries, o OM faz a comunicação entre o SMS e a library em si. A library, no caso, até um dos produtos que eu suporto, o Hydra, que é o TS7700, é um dos principais usuários do OM nesse sentido, porque toda a comunicação do Hydra entre os OS, o processo de gravação de Logical Volumes e o Hydra passa essa comunicação pelo OM, fazendo essa interface com os OS. Existem configurações a serem feitas, toda essa comunicação para controlar a interação com a library, e o OM ele é esse componente no meio de campo entre os OS e o Hydra, dando um exemplo prático aí do uso desse address space. Agora vamos falar do Visan. O Visan talvez seja o método de acesso mais utilizado no mundo do ZOS, porque a maioria das aplicações mainframe usam Visan. O Visan tem 5 tipos, basicamente, de dataset, e ele é baseado na organização do dado, no sentido de registro, base de dados para aplicações,
e logs, uma série de itens que estão amarrados a essa flexibilidade que o Visan possui. Ele basicamente controla o acesso à informação por chave, por registro. Nem todos os modelos de Visan se baseiam nisso, mas a grande parte é relativa a isso. Tem a parte do RRN, que é o Relative Record Number, que é o controle do Visan relativo à posição do registro, e a parte do endereçamento via byte, que é a relação da posição do registro em relação ao primeiro byte que foi alocado nesse dataset. Então, tem essas três maneiras de você buscar um registro em Visan, que é através da definição de chave, através do programa, o número do registro em si, que é o Relative Record Number, e a posição do byte dentro do armazenamento da estrutura do Visan. O Visan possui acesso direto, acesso sequencial, acesso aleatório e um acesso sequencial com skip, que, na verdade, é você fazer o acesso sequencial, pular uma porção de dados que não está na busca e continuar a busca dessa informação. A gente tem agora os outros tipos de dataset que vamos citar relacionados aos métodos de acesso. Eu procurei primeiro citar os métodos de acesso disponíveis no ZOS e agora detalhar os datasets que fazem uso desses métodos de acesso. O primeiro é o Physical Sequential Dataset, que é a forma básica de armazenamento de dataset. A informação é registrada na ordem que ela é armazenada, e cada informação que entra no dataset, ela é colocada embaixo da anterior. Esse tipo de dataset ele pode ser manipulado pelo BISAN, pelo BEDAN e pelo QSAN, como exemplo. No caso do QSAN, só para mostrar uma diferença, se você tem um dataset físico muito grande, com acesso sequencial, e você usar o método de acesso do QSAN, você pode buscar informação de maneira mais rápida, porque o QSAN, num pedido de um programa para buscar determinado dado, se ele perceber que está extremamente sequencial essa busca, que é o tipo de dataset, ele acelera carregando os próximos registros de maneira mais rápida em memória, trazendo ganho na busca da aplicação. Os arquivos do tipo Unix que tem dentro do ZOS, para quem não conhece, o ZOS ele possui uma implementação Unix, ele tem o sistema operacional Unix, uma implementação do sistema operacional, no caso dos padrões Unix e Shell dentro do core do ZOS. Então, com isso, nós temos a estrutura de arquivos Unix atreladas ao processamento do ZOS, gerenciados pelo ZOS. A diferença, sim, que os arquivos Unix, ele é um string of bytes, uma sequência de bytes, como é no mundo open, né? Nós temos isso gerenciado pela estrutura de arquivo do Unix para o ZOS, que é chamada HFS, que é o Hierarchical File System. Nós temos as opções de uso do NFS, que é colocar essa estrutura, um diretório ou uma estrutura de arquivos visível
na rede para ser explorada dentro da empresa ou externamente, dependendo da necessidade do negócio. Os ZFS, que é a versão atual do HFS, novas implementações devem usar os ZFS, eu vou detalhar mais isso. E a parte de arquivos temporários, que também é processada dentro do Unix. Arquivos temporários você usa para aplicação, ou para um job batch, ou qualquer necessidade. Processa o que você precisa e depois ele é descartado, na maioria dos casos. E com esses arquivos Unix, a gente pode manipular as informações usando o Bizam, QZAM, BIPAM, ou até mesmo o Visam. Agora, falando em mais detalhes da parte do HFS, o HFS é a estrutura de dados que o usuário define para gerenciar os arquivos que estão sob o controle do Unix. Mas uma recomendação atual que, assim, o HFS ele ainda está disponível, voltando naquele assunto por questões de manter a compatibilidade, mas a IBM recomenda fortemente que use o ZFS, que é uma versão atual do HFS que entrega capacidades de performance melhor, o espaço também é melhor gerenciado, porque na hora que você precisa estender espaço no ZFS, ele é muito mais dinâmico que o HFS. Então, o ZFS é a nova versão, com melhorias que a IBM viu necessidade, e o HFS não tinha mais a capacidade de entregar. Portanto, o ZFS é o recomendado da IBM para gerenciar os diretórios e arquivos dentro do Unix System Service. O NFS é uma maneira de você fazer a apresentação de um diretório, de uma estrutura file system do Unix para a rede, ele ficar disponível como um repositório para servidores Windows, servidores Linux, para os servidores EOS. Ele pega aquele diretório, exporta ele para a rede, e quem tiver autoridade para acessar os arquivos visíveis na rede que esse protocolo permite, vai acessar. É uma flexibilidade que tem implementada no serviço de Unix dos EOS. Agora, os datasets do tipo Object, que são string of bytes para os EOS, não tem um significado específico, porque vai depender da aplicação que faz uso disso, né, desse objeto. Como explicado anteriormente, pode ser um PDF, uma imagem, um objeto escaneado, que também não deixa de ser uma imagem, um vídeo, um áudio. Um exemplo disso, de uso disso, é através do DB2. O DB2 tem a capacidade de processar esses objetos. Então, tudo passa pelo OM nesse sentido, quando precisamos ter armazenado no mainframe arquivos do tipo mídia, para resumir melhor, que envolve imagem, áudio e vídeos. Agora, falando do arquivo do tipo PDS, que é o Partitioned Dataset, citei anteriormente durante o método de acesso. Ele é uma estrutura para os EOS que você define, ele tem um nome, e dentro dele você vai armazenando seus membros como fontes de programa, como textos, informações de aplicação que foram processadas.
e uma série de coisas que você pode organizar através dele. Os membros são processados como datasets individuais que podem ser lidos de maneira sequencial e localizado como um item dentro de um diretório. O PDSE é uma versão, é uma implementação melhorada do PDS, que traz melhorias, tem a mesma estrutura no sentido visual para o usuário, mas ele tem mecanismos melhores para trabalhar. Ele, diferente do PDS, você consegue gravar mais de um membro simultaneamente dentro do PDC. No PDS é um de cada vez. E outras formas de compressão e recuperação de espaço que tem automatizado no PDC, diferente do PDS. Eu até compartilhei alguns detalhes, porque tem muito mais detalhes de características, olhando os dois. Citando diretamente limites de tamanho, o PDC ele pode ter um tamanho muito superior ao PDS. O PDSE tem um mecanismo de busca mais eficiente de informação do que o PDS. Isso é muito importante para aplicações na hora de buscar uma informação dentro do arquivo. Talvez você tenha que manter o PDS por características específicas da aplicação que funcionam só com PDS, mas se possível fazer essa mudança para o PDSE, a aplicação vai ter ganhos. A parte de espaço, os espaços de deleções de membros que vão sendo deixados para trás, conforme o PDS vai sendo atualizado, vai chegar um momento que você vai precisar executar o utilitário ebcop para fazer o reclean desse space, para recuperar a estrutura do PDS e poder reutilizar o space. O PDSE, em contrapartida, faz isso de forma dinâmica, trazendo um ganho na administração desse tipo de arquivo. No caso, o administrador do ambiente não precisaria se preocupar nesse sentido com os arquivos do PDSE. O PDS, no caso de módulos, load modules, seriam programas a serem carregados pelo sistema operacional por alguma aplicação. Ele tem uma diferença com o PDSE. O PDSE pode ter programas objetos ou data membros, mas não ambos. E o PDS ele até suporta isso. Então, essa é uma das diferenças de decidir por ter o PDS ou o PDSE, dependendo da necessidade de armazenar informações, objetos relacionados a programa e a parte de desenvolvimento. Esse é só um exemplo de append, considerando diferenças entre o PDS e o PDSE. No caso de dataset protegido pelo HackF, uma tentativa de leitura um PDS, no caso sem autoridade, daria esse 016-8, e no PDSE S002-89, para ilustrar uma das características de diferença aí no tratamento de uma proteção através do HackF. E, finalmente, você pode criar um membro por vez no PDS, e no PDSE você pode criar múltiplos membros ao mesmo tempo.
essa maior flexibilidade que tem no PDSC comparando com o PDS. Agora a gente vai abordar os 5 tipos de clusters, datasets, no caso, que tem relacionado ao método de acesso do Visan. Um ponto que eu vou só destacar aqui, a gente não está entrando nesse mérito, o Visan tem mais um tipo de método de acesso, que é um improvement em cima do método de acesso padrão do Visan, que é o RLS, que não é o caso dessa apresentação. O RLS, ele entrega a funcionalidade de você poder acessar de forma compartilhada um registro dentro de um CI. Eu não vou abordar esses conceitos, mas eu só vou explicar para vocês, porque vocês vão ouvir falar disso. Se vocês usam o método de acesso Visan padrão, por exemplo, para um KSDS, quando uma aplicação precisa buscar um registro específico dentro do Visan, o lock, a atividade de lock, ela é feita dentro da estrutura do CI. O CI é uma caixa dentro da estrutura de dados do Visan, onde você define o tamanho na hora que você cria o arquivo, e dentro desse tamanho vai dar para determinar o número de registros que tem dentro do CI. Então, quando você usa o Visan padrão, você acessa o lock inteiro. Se outra transação tentar pegar outro registro dentro desse CI, o que vai acontecer? Não vai conseguir, vai ser enfileirado. Agora, se você estiver utilizando o RLS, ele faz lock somente dentro de um registro do CI, e os outros registros dentro do CI ficam liberados para outras transações. Portanto, o RLS ele entrega uma granularidade de acesso muito melhor para os arquivos Visan, nesse caso falando do KSDS, dado como exemplo. Isso faz diferença? Faz. Se nós pensarmos num ambiente ZOS em Sysplex, transacional, com SIX, IMS, e grande, um ambiente grande, isso gera muito ganho no ambiente. Um suporte que tem para isso, também não vou citar aqui, que é a Filter do TVS, que ele roda amarrado com o Visan, com o RLS. O TVS é um serviço de log, é um produto que entrega serviço de log em arquivo Visan. Serviço de log, basicamente, alterou um registro, a transação falhou, o TVS reposiciona o registro na posição anterior para evitar a corrupção desse registro. Essa é a filter do TVS. Voltando agora aos tipos de dataset Visan, nós temos o KSDS, o ESDS, o RRDS, o LDS e o HFS do Unix também, que é gerenciado pelo Visan na hora de definir e fazer as atividades de manutenção. O KSDS. O KSDS, ele tem, na hora que você define o arquivo KSDS, eu vou criar um KSDS. O cluster, a definição de cluster, a palavra cluster, ela significa que eu tenho uma estrutura que tem o nome do arquivo, que é o alias, eu tenho a estrutura do arquivo, que é o índice, e eu tenho a estrutura do arquivo, que é o componente de dado. O componente de dado ele está carregando os registros em si, o índice está carregando a busca dos registros dentro do componente de dado, toda a organização, como ele chega em determinado registro, e o alias nada mais é do que o nome do cluster que atrela o índice e o dado.
Esse tipo de arquivo é um dos mais utilizados por aplicação. Você pode ter registros de tamanho fixo e variáveis. E com isso você acessa ele de maneira sequencial, maneira direta e maneira de skip sequencial, que é aquela que eu já havia citado, que você faz um acesso sequencial, pula um bloco e acessa outro, ou continua o acesso até encontrar a informação que você precisa. Nós temos outro tipo de dataset do Visan, que é o Entry Sequência de Dataset. Ele é comparável a um dataset sequencial, ele pode ter registros de tamanho fixo ou variável. Os registros podem ser sequenciais. Os registros são sequenciados na ordem que eles entram do dataset, ao invés de controle por chave. Todos os registros são colocados um embaixo do outro e dá essa visão de ser um arquivo sequencial mais controlado pelo método de acesso Visan. Nós temos também o RRDS, que é um arquivo, assim, fazer uma analogia simples para poder enxergar, seria como se fosse uma planilha Excel que você tem os slots, as caixinhas onde são armazenadas a informação. Cada slot tem um número de controle, que é o Relative Record Number. A informação ela é registrada em cada slot e você faz a busca por esse RRN. A busca basicamente é sequencial e ascendente por esse número. E se você precisar fazer uma busca aleatória, nesse caso específico do RRDS, você precisa criar uma aplicação para fazer isso, que o método de acesso, nesse caso, faz a busca somente ascendente, baseado na entrada do registro pelo RRN, que é o Relative Record Number. O número de controle da entrada desse registro, o acesso a ele. Dentro do tipo do RRDS, nós temos o VRRDS, que é uma variação do RRDS com tamanhos de registros variáveis. Cada registro também tem um único RRN para poder localizar. E a única diferença no fim, que ele não tem slot, mas ele é baseado no modelo do RRDS, porque no fim o tamanho do registro é variável, então vai ter um controle semelhante, mas sem o conceito de slot, que é a caixa de tamanho fixo onde o registro será armazenado. O LDS, que é um Linear Dataset, esse dataset Visan tem uma característica um pouco diferente. Ele não tem formatação. Ele é uma estrutura definida pelo Visan, é um arquivo definido pelo Visan. Serão armazenados dados dentro dele, mas ele não tem um gerenciamento do dado pelo Visan. O LDS ele é utilizado mais por aplicações. Um grande usuário do LDS é o DB2. Você define os arquivos, as tabelas, as bases do DB2, são arquivos Visan do tipo LDS, e o DB2 que gerencia esse arquivo. A única coisa, nesse caso, ligada ao Visan é a definição do arquivo e o uso do método de acesso para manutenção, mas no fim é a aplicação que explora os datasets do tipo LDS, formatando o conteúdo do LDS de acordo com o designer da aplicação. Como nós falamos inicialmente do SMS, dos métodos de acesso que estão atrelados ao DFP, que é o filtro que carrega os métodos de acesso, citamos os tipos de dataset.
Agora eu vou também dar um overview de atributos aí básicos dos datasets, que são importantes em termos de conceito também. Um arquivo que ele tem o atributo de Basic Format Dataset, ele tem um tamanho limite de até 4.369 cilindros por volume, que daria, nesse caso, o limite dele em trilhas de 65.535 trilhas. Os valores de armazenamento utilizado pelo mainframe, para quem não está familiarizado com isso. Por volume, nesse caso, a gente está falando disco e também pode ser tape, dependendo do tipo de dataset. E eles podem ser SMS ou não. Voltando a falar desse assunto, só para recapitular, um arquivo ele pode ser controlado pelo SMS ou não no momento que ele é criado. Isso vai depender da necessidade de cada caso e em cada ambiente. E esses arquivos eles podem ser acessados pelos métodos de acesso QSAM, BSAN e XCP. O XCP, no caso, não é bem um método de acesso. O XCP é uma maneira que um desenvolvedor, um programador tem de interagir com o dado através de execuções de programas e canais, falar diretamente com o dado no disco. A gente não está abordando o XCP nesse caso, mas quem quiser ter maiores detalhes pode procurar na documentação do ZOS, que tem bastante detalhes aí de informações de uso do XCP para fazer uma comunicação direta aí, dando um pulo aí, não usando o método de acesso, mas falando diretamente com o dado dentro de um arquivo em disco ou tape. O atributo de Large Format Dataset, onde o dataset que estiver setado dessa maneira, ele pode ultrapassar o limite das 65.535 trilhas por volume, e com isso dá uma flexibilidade no crescimento do tamanho do dataset, coisa que o BASIC não permite. Mas também pode ser acessado no fim através de QSAM, BSAN ou XCP. Agora o atributo de Extended Format Dataset. Diferente do Basic e do Large, que você chega com um máximo de 16 extents por volume, que é a capacidade que você tem de crescer o arquivo conforme você precisa de mais espaço. Quando você seta ele como extend, você pode chegar a 123 extends por volume, chegando ao máximo dos 59 volumes permitidos, multiplicando por isso, você vai ter os 7.257 extents, que te dá um conforto muito maior em termos de tamanho de dataset. Só fazer uma pausa aqui. Quem não conhece pode estar questionando: por que eu tenho o Basic, o Large, o Extend? No fim, se eu definir como Extend, eu já resolvo um problema de espaço. Voltando um pouco. Tem que tomar cuidado com as aplicações que exploram os arquivos. Você definir o atributo do dataset, mudar isso, pode ser que a aplicação deixe de funcionar. Tem uma série de características que precisa ser levada em consideração para poder definir quais atributos você vai setar na hora de definir um arquivo ou alterar um arquivo já existente. E o que precisa ser sempre levado em consideração é a aplicação, se ela suportará esse determinado atributo.
Datasets com atributo de VIO. O VIO, na verdade, é para utilizar arquivos do tipo temporário, datasets temporários. Datasets temporários, eles são usados nas mais diversas funções que tem nos iOS, batch, aplicações, programas, usuários. Você processa alguma coisa, precisa de um dataset temporário para fazer esse processamento, terminou, ele é descartado. Esse tipo de processamento que exige a datasets do tipo VIO, que seriam temporários. Um produto, por exemplo, que pode fazer uso disso é o dfSort. Ele faz as classificações de dados, usa arquivos temporários, entrega o resultado para o usuário e descarta o que ele utilizou, os datasets temporários que foram utilizados durante o processamento. E o atributo do Dataset Organization, disorg, que ele vai definir se o arquivo é físico sequencial, particionado, de acesso direto, e assim por diante, nas informações das características do arquivo. Tem um exemplo aí com disorg igual a PSU, que significa Physical Sequential Unmovable. O Unmovable vai cravar esse dataset aí em alguma região do disco, e significa que ele está posicionado ali por alguma necessidade, e em termos de movimentação ele fica bem restrito quanto ao volume, ele fica cravado em determinada posição do volume, do DASD no caso. O atributo de nome, dataset. O dataset, dentro do mainframe, o nome é feito em segmentos de 8 caracteres, de 1 a 8 caracteres, não é obrigado a ter 8, claro. O primeiro segmento do arquivo é chamado de High Level Qualifier, e o último, o Low Level Qualifier, que é a última parte do nome. O mainframe faz a busca nessa sequência do High Level Qualifier para o mais baixo qualificador. E como podemos ter mais de um qualificador, isso vai gerando um filtro na hora que você vai procurar o seu dataset. O nome do dataset não pode exceder 44 caracteres, dividido pelo máximo de 22 segmentos possíveis na hora de nomear o dataset. Os segmentos são separados por ponto no nome do dataset. Agora, falando de catálogo, o catálogo é uma função extremamente importante no dataset, no ZOS, para o gerenciamento dos datasets dentro do ambiente ZOS. Você tem a opção de ter arquivos não catalogados, mas é recomendado que os arquivos fiquem catalogados para você poder referenciar esses arquivos, buscar dentro do sistema sem maiores complicações. O catálogo ele é um subsistema do ZOS, que ele fica ativo, trabalhando para as aplicações, para os usuários, fazendo essa busca dos datasets conforme a demanda chega para ele. Um ponto importante do catálogo, aqui está citando até que catalogar datasets em tape não é requerido,
mas simplifica o job, mas é importante, sim, manter os datasets catalogados em tape. Inclusive, a solução do Hydra usa Volcats, catálogos de volume, e é muito importante ter a parte de catálogo bem organizada quanto a tape também, para você manter um ambiente bem administrado. O address space do catálogo, ele tem um catálogo mestre, que é o Master Catalog. O Master Catalog está encarregado de gerenciar dentro daquela imagem do ZOS todos os catálogos que existem no ambiente. É importante destacar, assim, falando do Master Catalog, tem uma figura que eu vou exibir isso nas próximas páginas, que o correto do Master Catalog é você manter nele só datasets obrigatórios, principalmente os sistemas são obrigatórios a ficar no Master, como um bom gerenciamento, e catálogos de aplicações e usuários ficar no User Catalogs que ficam linkados com o Master Catalog. Assim você mantém um gerenciamento limpo e organizado da estrutura de catálogo. Uma também para sempre manter a performance efetiva e a manutenção correta desse address space e dessa função que é muito importante para o ambiente. Se ocorrer algum problema com o catálogo no ambiente de produção do ZOS, para o ambiente. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o gerenciamento do catálogo. E o User Catalog, ele é um catálogo também, só que você consegue classificar o User Catalog por nomes de datasets. Você pode criar um User Catalog por grupo de aplicação, grupo de usuários, definir o High Level Qualifier, que vai ser controlado por esse User Catalog, e esse User Catalog é linkado com o Master Catalog, porque quando você for buscar um dataset, o serviço de catálogo vai fazer todo esse caminho até chegar nesse User Catalog e vai indicar o disco onde esse dataset está armazenado. Essa figura, ela resume bem o funcionamento do catálogo. No sistema você tem o System Master Catalog, você tem catalogado no Master Catalog somente, entre aspas, os datasets obrigatórios de sistema, para manter a manutenção correta, e os aliases, que na verdade nada mais é do que o nome e o acesso aos user catalogs que armazenam os datasets de usuário. Nesse exemplo, nós temos o master e o usercat IBM e o usercat de produção. Do lado esquerdo, no usercat IBM, a gente está armazenando High Level Qualifier de produto. Ele é referenciado quando um arquivo buscado pelo master, e assim vale para o usercat prod, que nesse caso tem arquivos de usuário também armazenado em tape e em disco. Quando você busca um dataset, você informa o High Level Qualifier dele, o Master Catalog percorre, procura o User Catalog onde esse dataset está referenciado, vai até esse User Catalog, a informação sobre o dataset é encontrada e ele faz o apontamento para o volume onde esse dataset está armazenado. Esse é o mecanismo padrão do funcionamento do catálogo, que é um assunto também bem complexo. Renderia, com certeza, uma apresentação aí, ou até um curso aí de algumas horas para entender todo o mecanismo do catálogo e a importância dele. Bem, eu finalizei a apresentação agora. Eu estou aberto a dúvidas, a questões. Oi, Rodrigo. Oi. Tem duas perguntas aqui que chegaram, Tá. que eu acho que é bacana a gente tocar aqui, e vamos ficar com essas, e depois qualquer pergunta adicional a gente responde posteriormente.
Tá legal? Então, Tá bom. a primeira é a seguinte, né? Qual o comportamento do arquivo PSU se utilizada a movimentação entre discos via TDMF? Eu não conheço todas as opções que o TDMF oferece na hora de você clonar um disco, mas eu acredito que o TDMF tenha opção de fazer a movimentação desse arquivo também, ou até seja transparente. Eu vou explicar o motivo, porque o TDMF, a ideia do TDMF é você pegar um arquivo base, um volume base e levar para outro volume novo. Se não tiver uma especificação, uma parametrização específica para trabalhar com PSU, ele provavelmente vai levar a imagem desse disco do outro lado, mantendo a posição do PSU no disco novo. Legal. Sérgio, você tem algum comentário, tem alguma coisa a adicionar? Sei. Tá? Eu concordo com o que ele falou. Provavelmente funcione. Tá? Beleza. Mas eu não sei como fazer funcionar. Tá legal. Vamos então para essa outra pergunta aqui, que é: qual é o melhor uso do catálogo em um Sysplex? Deve-se usar um catálogo por sistema no Plex ou deve-se usar um catálogo para todos os sistemas do Plex? Existe alguma recomendação? Cada ZOS tem o master catalog dele, cada LPAR, ok? Quando você está em Plex, as LPARs se conversam. Os dados estão compartilhados entre as LPARs, considerando um sistema totalmente compartilhado com o Sysplex verdadeiro. E essa busca, ela fica transparente. Mas o Master Catalog em si, ele é um por sistema, tá? Não é para o Sysplex todo, é um por LPAR. E cada LPAR, no caso do ZOS, tem seu serviço de catalog ativo, seu address space. E a outra parte da questão, recomendação. Eu não sei se o Sérgio tem alguma recomendação, mas eu desconheço no momento algo bem específico aí para fazer uma recomendação do uso do catálogo em Plex. Eu acredito que até tenha, mas no momento eu não tenho essas informações, tá? Precisaria estudar. A ideia é ter um master por sistema, tá? E no master você consegue catalogar todos os SysUm. O SysUm, ele pode ser catalogado em vários catálogos, mesmo que ele seja Visan. Tá? É uma restrição do sistema. O Visan só pode estar catalogado num catálogo, mas o SysUm, ele pode ser catalogado a mais de um. Então você pode ter o SysUm, mesmo o Visan, catalogado a vários catálogos master. A ideia é deixar no master somente o que é de sistema operacional básico, tá? O resto ficar por alias. Até facilita a migração no futuro para outro sistema, ou para levar para outro ambiente, ou para migrar do sistema operacional de versão. Tá? Então, quer dizer, é um master por sistema e vários catálogos de usuário contendo as coisas de usuário, ou até mesmo de produtos. Tá? Six, DB2, tá? Essas coisas não devem ficar no master. O master deve ter basicamente alias. Tá? Lembrando que normalmente o alias é o primeiro qualificador. Agora, você pode ter a opção de usar mais do que um qualificador, não é muito utilizado, mas você pode usar mais do que um qualificador, se você tiver naquele qualificador muita coisa, você dividir. Tá? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Como prometido, a gente vai finalizar o dia aqui com o nosso quiz. Tá? Mas antes de começar, eu quero agradecer ao Rodrigo por ter trazido esse conteúdo para a gente. Como a gente pôde ver, não é algo, né, trivial, são vários conceitos importantes que a gente precisa entender com relação à tecnologia. Muito conteúdo mesmo.
E como o próprio Rodrigo disse algumas vezes, né? A gente tem aqui vários desses conteúdos, a gente poderia explorar, né, em um só dia, né, em uma só apresentação, e vale aquilo que eu também mencionei lá no início, né? A gente está abrindo portas para falar de DF-SMS, né, criando aqui uma base, uma referência, para que a gente consiga, né, construir em cima desse conteúdo. Rodrigo, muito obrigado, cara, parabéns aí pela apresentação, espero ter você de volta aqui com a gente na Iniciativa Z. Obrigado a todos aí pela apresentação, gente. A participação aí de todo mundo é importante. Legal. Sérgio também, obrigado aí, que você acabou de fazer uma apresentação, ficou na obrigado, retaguarda Sérgio. Aqui, né? Obrigado. Obrigado mais uma vez, e a gente vai, tenho certeza que a gente vai se ver ainda nessa semana. Ok, perfeito, obrigado. Beleza? E pessoal, então vamos lá, vamos para o nosso quiz valendo os nossos brindes. Lembrando que a gente vai ter prêmios para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Tá legal? Como que funciona a brincadeira aqui para quem não conhece o Kahoot? O Kahoot é o seguinte, a gente vai ter 8 perguntas, tá, relacionadas ao que a gente viu hoje. Essas 8 perguntas, elas precisam ser respondidas em 20 segundos. As respostas corretas, respondidas mais rápido, irão para o topo do ranking. Então, vamos supor, eu respondi certo, Rodrigo respondeu certo. Quem respondeu primeiro está na frente. Então, para as 8 perguntas, o seu objetivo é responder corretamente e responder mais rápido. Tá? E assim a gente vai ranquear as pessoas, os 3 primeiros colocados vão receber, né, aqui o brinde, né, o prêmio do evento, né, do dia. A gente vai fazer um primeiro round, que vai ser a primeira pergunta, é uma pergunta mais simples, tá? Até para a gente conseguir entender como é que funciona o joguinho. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do celular de vocês. Então, pega o celular de vocês aí, certo? Pega o celular de vocês. Vocês vão colocar na tela o link que eu vou passar aqui agora. Tá? O link eu vou jogar aqui no chat. Então, eu coloquei no chat aqui, ó, na barrinha de chat do lado direito, eu coloquei o link. Tá? Nesse link, vocês vão conseguir se cadastrar colocando esse PIN que está na tela. Certo? 928425. Então, vocês vão entrar nesse link que eu mandei e colocar esse PIN que está aqui na tela. 928425. Beleza? Opa. Aí, agora o pessoal está entendendo. Eu vou dar 3 minutos, tá bom, pessoal? 3 minutos para todo mundo entrar. Isso. Lembrando, não sei se todos que estão aqui agora lembram dos prêmios, mas a gente tem a nossa mochila. Dentro dela a gente vai ter caderno, mousepad, a gente tem garrafas, canecas, tem vários prêmiozinhos legais, brindes legais para usar no dia a dia aí. Já. Alguém está com dúvida aí? Dúvida para entrar no joguinho, só vai postando aqui no chat e aí eu vou tentando te ajudar a entrar. Também lembrando que a gente vai fazer isso ao final de cada dia. Então, amanhã a gente vai ter um outro Kahoot com outras perguntas, valendo aqueles brindes lá que eu mencionei no começo do dia. Bom, então todo dia a gente vai ter uma brincadeira dessa.
Para entrar, não precisa... Sim, a única coisa que você não precisa se cadastrar. O que você precisa fazer é colocar o seu nome para você, né, ser identificado. Então, assim, é clicar no link aí. Pode ser pelo próprio browser, para quem está no computador. Eu falei do celular, mas pode ser pelo próprio browser. Kahoot.it. Qual que é o PIN? 98? E aí, pessoal, acho que eu que comi bola, hein? Eu acho que eu passei o link errado para vocês. O link que eu passei é o link de criação. Foi mal aí. Mas o link aí que está agora no chat é o kahoot.it. Vocês vão conseguir, tá? Acho que agora acho que agora tá certo. Beleza, pessoal. Mais um minutinho, tá? O pessoal tá entrando ainda. Mais um minutinho e a gente começa. O PIN é o que está na tela, tá? 928425. Não. Ok. Então, vamos começar, tá bom? E boa sorte para vocês. Vou falar mais uma vez como que funciona para quem não conhece. Vai aparecer aqui na tela, tá? Uma pergunta e vocês vão precisar escolher a resposta certa, tá? Cada pergunta, cada resposta, cada alternativa vai aparecer numa cor específica, tá? E essa cor, junto com a resposta, até para facilitar aí, tem um símbolo também, para quem possivelmente é daltônico. Isso daí é tudo para ajudar na velocidade de vocês para responder, tá? Vamos fazer a primeira, certo? Vamos fazer a primeira, e aí a gente junto tira a dúvida, tá bom? Vocês terão 20 segundos, legal? Então bora lá, começando. Serão 8 perguntas, essa sendo a primeira. Quais são os 3 pilares do DFSMS? Então, vocês precisam selecionar aqui a cor certa, o texto certo,
ou o símbolo certo, certo? Lembrando que quem responder corretamente e primeiro é a pessoa que vai para o topo do ranking. Beleza, então assim, a gente teve bastante inscrito e nem todo mundo conseguiu votar. São 20 segundos, certo? São 20 segundos para a gente fazer isso daí. A resposta certa é o verdinho aqui, ó, dado, resiliência e ciclo de vida do dado. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre como funciona? Ok. É o delay. O delay na nossa tela aqui ou na de vocês? Tempo esgotado. Tá. Bom, vamos para a próxima. Vamos ver se a gente consegue. Próxima pergunta, tá legal? Eu vou ler para vocês para facilitar também, tá? Aqui está o nosso ranking atual. Tá? Então a gente tem aqui o Luiz em primeiro lugar. E vamos ver a próxima. Próxima pergunta. Segunda de 8. O DFSMS é compatível somente com dados estruturados, o vermelho, ambos, dados estruturados e não estruturados, o amarelo, ambos não são compatíveis, azul, somente com dados não estruturados, o verde. Pergunta não aparece aqui pra gente, né? Tô competindo. Beleza. Esse delay tá ruim, hein? Qualquer coisa você me chama. Então, pessoal, eu não sei quantos de vocês estão fazendo pelo computador ou quantos estão fazendo pelo celular, mas a ideia é que vocês vão ler o que está escrito na tela, aqui na nossa tela, certo? E vocês só vão selecionar a opção, né? Só vão selecionar a opção, né? A cor. Né? Não vai aparecer a pergunta inteira para vocês. A pergunta e as opções, elas vão ficar aqui na minha tela. Por isso que eu tinha recomendado o celular. Entendi. Tá bom. Então, beleza. Eu tô vendo o feedback de vocês aqui. Tá com muito delay a ferramenta.
tá com muito delay, a gente não vai conseguir fazer o joguinho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui eu vou parar a brincadeira aqui e eu vi algumas pessoas falaram sorteio e tal, eu vou achar um outro critério aqui e eu comunico, né, comunico vocês sobre como a gente vai fazer, tá? E aí a gente define isso logo no começo da sessão, eu comunico os ganhadores de hoje, tá bom? Eu vou pensar em alguns critérios, compartilho com vocês, e aí amanhã de manhã eu compartilho os ganhadores, tá legal? Vou tentar fazer aqui um negócio mais legal, que funcione para todos, já que essa ferramenta aqui não está dando muito certo, a gente tenta fazer de uma outra maneira o resto da semana, tá bom? É uma pena porque a brincadeira aqui é legal, mas não vai dar, parece que não vai dar. Bom, como a gente não vai conseguir fazer, eu vou encerrar a nossa sessão, tá? Vou encerrar o nosso dia, né, o primeiro dia da nossa academia de DFSMS. Espero que vocês tenham gostado da sessão. Eu tenho aqui, né, um último pedido para vocês, que para que vocês deem o feedback de vocês sobre a apresentação do Rodrigo, tá? Ela está aqui disponibilizada. Deixa um feedback de vocês para que a gente possa entender onde a gente pode melhorar, o que vocês gostariam de ver, e caso vocês tenham alguma pergunta que não foi respondida, esse aqui também é o momento para vocês deixarem aí o comentário de vocês. Legal? Muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã, às 9 horas, a gente está começando, e a gente se vê amanhã. Falou? Obrigado, pessoal. Até mais.